Olá, uma vez mais, cá estamos para um programa politicamente correto. Desta vez vamos falar com o João Martins, representante do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia. João, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Quem é o João Martins? Bem, o João Martins é uma pessoa normal. Tem os seus gostos pessoais, tem o seu gosto pela música clássica, etc. A minha área de formação é a História, eu sou professor de História, terceiro ciclo e secundário, e pronto, e tenho este gosto também pela política. Quando é que entrou na política, ou se quisermos ao contrário, como é que a política entrou aí no João Martins? Olha, eu ainda enquanto aluno do secundário havia uma disciplina que era a Introdução à Política. Hoje já não existe isso nos currícula, mas eu acho que foi um erro retirarem essa disciplina. E de facto andava no liceu, eu sou originário de Aveiro, portanto foi no Liceu José Estevão em Aveiro. Tive exatamente essa disciplina, Introdução à Política, e desde cedo, ao contrário dos meus colegas, que achavam aquilo muito chato, muito aborrecido, etc., eu sempre tive muito interesse por essa área. Mas só já em fase adulta é que então me interessei, e foi interessante como é que eu entrei para o Bloco. Eu era professor na António Sérgio, e tinha uma aluna... António Sérgio, aqui de Vila Nova de Gaia? Exatamente, sim, na secundária António Sérgio, e tinha uma aluna que era de um curso EFA, adulta, e que íamos sempre conversando sobre política, etc. Aliás, a minha disciplina era Cultura, Língua e Introdução e Área de Integração, portanto são tudo disciplinas que também às vezes tocam a política, etc., a sociedade. E íamos sempre conversando e passado, eu deixei de a ver durante 3 anos e a certa altura falámos seriamente e ela entregou-me uma ficha de adesão ao Bloco de Esquerda. Portanto, foi aí que eu entrei formalmente para a política. A política faz parte da nossa vida ou isso é só do lado da cidadania e nós devemos abster-nos, afastar-nos da política? Eu acho que o cidadão, de uma forma geral, deve estar com muita atenção à política, porque é uma extensão da sua própria cidadania. Por exemplo, há uma coisa que eu reparo, quer em Assembleia de Freguesia, quer na própria Assembleia Municipal, são poucos os fregueses e os munícipes que vão assistir à Assembleia. E, portanto, acho que... mas claro que há outros fóruns que as pessoas podem exatamente participar ativamente. Mas acredito que hoje, para a maioria dos cidadãos, há uma separação. Eles estão lá, nós estamos aqui. O que não é bem verdade, porque só faz sentido a minha ação política se trouxer benefício para o cidadão. Caso contrário, estou a trabalhar em circuito fechado. Eu devo ser político a tempo inteiro ou eu devo servir a política e voltar ao meu papel de cidadão comum, este comum é no sentido muito lato, depois de prestar a minha missão ao serviço do outro no tal lugar político que eu possa ocupar? O que é que o João entende sobre isto? É interessante. Ou qual a sua opinião? É interessante a segunda parte da sua questão, porque ainda bem que há alguns anos atrás houve a limitação de mandatos. Para Presidente da Câmara, para outros órgãos, etc. Porquê? Porque algumas pessoas, atenção, estavam tentadas a perpetuar-se no tempo e no espaço. E eu acredito que se nós estamos numa certa função durante muito tempo e não estamos em contacto com o dia-a-dia normal do cidadão, nós vamos perdendo a noção de algumas coisas. E, portanto, o facto de eu ser professor no dia-a-dia e de ter contacto com os encarregados de educação, com as suas dificuldades, como famílias normais,
isso traz-me uma mais-valia para a minha atividade política, dá-me uma noção concreta. Eu sei quanto é que custa um quilo de arroz, eu sei quanto é que custa uma viagem de metro, etc. Portanto, há políticos que não sabem. Portanto, nós devemos estar sempre presentes, não nos perpetuando nas funções, nos cargos, porque acho que a nossa vida, pronto, é isto mesmo. Nós somos seres participantes de uma sociedade que deve ter esta componente participativa na política, mas devemos ter exatamente esta componente, a nossa profissão. Quando me fala do estar envolvido, a minha pergunta, a minha provocação para a nossa conversa era um bocadinho esta. São os políticos de carreira ou pretensos políticos que afastam o cidadão da política, ou é tão inacessível, ou é tão um lugar que nos transcende para uma outra qualquer realidade e não é virtual, que eu afasto-me daquilo que é o chão de fábrica, ou o chão que todos nós pisamos do mortal dos cidadãos. O carreirismo pode levar a esse não entender o chão que nós pisamos. E isso é um perigo, porque há um afastamento entre quem, entre aspas, lidera naquele momento da vida cotidiana, ou do freguês, ou do munícipe, ou do cidadão, de uma forma geral. O João já falou do freguês, do munícipe. Já teve algum freguês ou algum munícipe que lhe terá perguntado, confrontado: eu não me revejo na sua representação? Ou, se quisermos pelo lado positivo, porque no politicamente correto queremos ver o lado positivo da política, eu gostava que me representasse e, por isto ou por aquilo, esta ou aquela bandeira. É interessante essa questão, porque, e aqui é um desabafo que eu estou a ter consigo, as assembleias municipais não são transmitidas em Vila Nova de Gaia, ou por streaming, etc. e tal, enquanto que em outras assembleias municipais de outros concelhos, isso, o Porto, por exemplo, acontece, mesmo aqui ao lado, e portanto as pessoas, no conforto da sua casa. Isto porquê? Porque também não há transportes públicos à noite para que as pessoas possam ir à Assembleia Municipal, só se tiverem viatura própria. Portanto, nesse sentido, as pessoas não nos conhecem. As pessoas só nos conhecem, de facto, quando nós aparecemos nos cartazes, etc., vamos às feiras, e aí as pessoas conseguem nos identificar, até nos pedem beijinhos. Portanto, nas eleições, nos períodos eleitorais, pronto, eu recebo muitos beijinhos, e isso é agradável. Essa proximidade não é sentida do lado do povo, do cidadão, que a tal feira, nós tínhamos um político que era conhecido pelo Paulinho das Feiras, essa questão, essa proximidade, esse descer à terra do político não devia ser uma situação de 365 dias no ano? E se o ano for bissexto, 366, mais um dia, eu acho que sim. Porque, por exemplo, ainda hoje tive a minha carga horária, e porque ontem recebemos um mail da coordenadora de estabelecimento da Escola de Vilar a pedir ajuda por causa das condições que aqueles alunos têm. Já tivemos uma reunião hoje com ela. Portanto, aquelas funcionárias que estavam ali à nossa espera, foi uma delegação do Bloco de Esquerda, inteirar-se da situação, que é uma situação terrível mesmo. Eu, se fosse encarregado de educação, eu teria muita dificuldade em que o meu filho estudasse naquela escola, em Vilar. Porquê? A autarquia gastou montantes avultados para recuperar o edifício da Junta. A autarquia gastou montantes avultados para recuperar parte da igreja e daquela envolvência toda. A autarquia gastou montantes avultados para uma sede para o grupo folclórico. E a escola? A escola já não é intervencionada desde 2004.
Portanto, está a ver, e esta proximidade, as pessoas receberam-nos bem, e foi interessante que uma das funcionárias, eu conheço. Portanto, está a ver, é nestas ações que nós, no dia-a-dia, nós conseguimos, então, falar com as pessoas, elas, não é tocarem-nos, porque nós não sai virtude. Isso era com o outro senhor, não é? Que morreu com 33 anos. Mas, de facto, foi exatamente, é isso, essa proximidade ou com os fregueses ou com os munícipes. Sente que na política, e no seu caso em particular, e falando de Vila Nova de Gaia, o político é um transmissor, é uma correia de transmissão de algumas bandeiras do próprio povo, das necessidades do próprio povo, do próprio cidadão, ou sente que às vezes há um afastamento deste cidadão à política, porque eu até me posso identificar com uma ou outra bandeira, mas não me identifico com o ideológico completo ou mais alargado daquele partido? Pode acontecer essa dualidade de sentimento. Porque aquele partido tem aquela ideologia, eu tenho alguma dificuldade em. Mas, concretamente, e porque nós recebemos muitos e-mails a pedir ajuda, etc. E, portanto, nós quando recebemos um e-mail, nós temos que dar resposta. Mesmo que essa resposta não seja para resolver o problema, porque nos transcende. Nós não estamos no governo da Câmara, mas podemos influenciar, ou seja, fazendo perguntas ao Presidente, sugerindo, através de moções, de recomendações, etc., dando também feedback à pessoa que nos contactou. Olha, nós fizemos isto, está aqui o documento, portanto, o assunto não foi esquecido por nós. Mas acredito que há pessoas que, às vezes, a distribuir aquele material de campanha, não quero nada do vosso partido. Portanto, nós também temos essa noção. Mas isso não é um problema para nós. Não. A diferença é diferente ou, eventualmente, na política sente que o cartão, que o logotipo constrange ou condiciona o cidadão no diálogo que se calhar deveria ser mais profícuo e mais sugerido e fomentado entre as partes? É outra pergunta interessante, porque de facto, muitas vezes nesses contactos com a população, muitas vezes eu estou ali como cidadão também, ou seja... Sente na pele? Sinto na pele. Sinto na pele quando entro num autocarro da Unir e está cheio. Sinto na pele quando espero 45 minutos por um autocarro que não vem, porque os horários, ou a carreira foi retirada, ou porque há atrasos, etc. Eu também faço esse exercício. Agora, isso custa-me como pessoa, porque eu tenho a minha profissão, etc. Eu tenho a minha família, e nesse sentido descer a esse patamar do dia-a-dia requer muito dos eleitos. A promoção da igualdade, que muitas das vezes são bandeiras defendidas pelos vários partidos, esta promoção da igualdade defende-se na diferença ou na imposição dessa mesma igualdade? O que é que o João entende? Nós não podemos ter uma única linha, porque nós não podemos tornar igual aquilo que é diferente. Porque se estamos a tornar igual aquilo que é diferente, nós estamos a criar desigualdades. E, portanto, nesse sentido, muitas vezes há aquela discriminação positiva, como costuma dizer. Eu não posso tratar um aluno com dificuldades educativas especiais da mesma forma como trato um aluno que não tem essas necessidades educativas especiais. E, portanto, nesse sentido, eu tenho que haver ali uma discriminação positiva. E aí está a haver uma aproximação. Como é que o João sente e vive no seu dia-a-dia o crescimento do nosso concelho, da nossa cidade? É
verdade que o turismo é, nesta altura, um problema ou é uma solução para o nosso concelho? É uma mais-valia quando não há um atropelamento do viver do cidadão, entre aspas, nativo de Vila Nova de Gaia. Acredito quando as pessoas, por exemplo, mais idosas, quando veem tanta gente na sua rua, etc., mais na zona histórica de Vila Nova de Gaia, quando, por exemplo, sentem que há qualquer coisa que está a sair fora do seu controle, como, por exemplo, níveis de som altíssimo, como aconteceu há pouco tempo, ou seja, lá embaixo na Ribeira houve uma festa e tal, o som estava de tal maneira alto que eu, ao subir até à Rua de Camões, cá acima, havia pessoas idosas aflitas porque não sabiam o que estava a acontecer, porque as suas casas estavam a tremer, ou seja, estavam a estremecer com os soundbites que vinham lá de baixo. Portanto, essas coisas podem afetar. Mas acredito que o turismo em si é algo positivo. Agora, nós não podemos tirar pessoas das zonas históricas, por exemplo, só para pôr lá alojamento local, etc. Não, porque as pessoas nasceram ali, as pessoas têm 20, 30, 40 anos da sua existência ali e, portanto, acho que é um crime de lesa majestade se nós não conseguimos articular as duas coisas. Mas o João entende que, para quem está há 30, 40 anos numa zona histórica, que a zona histórica por si, por razões várias, foi recuperada ou foi intervencionada, muitas recuperações são discutíveis, mas pronto, são intervencionada. Há aqui uma, chamamos evolução, e eu também não vou dizer se é positiva ou negativa, e a população desse local não evolui ou não acompanha, restringe-se o todo à parte ou ao indivíduo, ou isto deveria existir políticas que permitissem que todos pudéssemos evoluir, se não ao mesmo ritmo, pelo menos não deixando ninguém para trás. Eu vou dar um exemplo caricato. Eu, se tivesse agora 90 anos e se vivesse à cota baixa da zona histórica e quisesse vir para o tabuleiro superior, por exemplo, da ponte Luís I, eu com 90 anos eu iria usar o teleférico. É uma realidade nova para essas pessoas. E, portanto, tem que haver aqui também uma evolução das pessoas mais velhas, mas sempre preservando, ou seja, as políticas aplicadas ao turismo e à cidade e às zonas históricas têm que acompanhar também numa tentativa de incluir essas pessoas nessa mesma evolução, ou escutando-as, fazendo-lhes perguntas, perguntando coisas práticas. Olha, o que é que pensa sobre? Isso não se faz. Seja, o gabinete do município, ou o provedor do município, ou qualquer outra figura que muitas das vezes pomposamente nós atribuímos a determinadas entidades, Câmara neste caso, é algo que faz sentido, é algo que funciona, ou é algo que nós deveríamos definitivamente deixarmos os partidos de parte e pudéssemos tratar isto de pessoa para pessoa? Olha, essa figura, por acaso, é muito cara ao Bloco de Esquerda, porque já esta é a segunda legislatura em que nós propomos a figura do provedor do município. Se no início destes quase 13 anos de mandato do atual Presidente da Câmara, o primeiro ele disse, é uma excelente ideia, vamos fazer isso, e estava no próprio programa eleitoral do PS, no segundo também, neste terceiro mandato, essa figura desapareceu e nós voltámos a insistir. E voltámos a insistir até ao ponto do Presidente da Câmara dizer, até eu estar aqui, até eu continuar a mandar, eu sou o provedor do município. Ou seja, há aqui um conflito. Quem executa
não pode também, por outro lado, claro que o papel do Presidente da Câmara é escutar o povo, etc. Mas há certas questões muito particulares que só uma figura independente é que podia dar resposta a essas situações. O João sente que, entre outras coisas, as alterações climáticas, a questão do urbanismo, a questão da habitação, isto é uma bandeira do Bloco de Esquerda ou é uma bandeira do município? É uma bandeira que é transversal a todas as forças políticas. Tem que ser. Nós temos que saber resolver. Há sintonia para isso? Desculpa a interrupção. Há alguns aspectos que as forças políticas se possam sentir confortáveis e que não se ultrapassem as hoje chamadas linhas vermelhas, ou de todo as linhas vermelhas são tão vincadas que entramos numa matriz que parece que não cabe nada e está tudo fora? Não, olha, não, aí eu não concordo com a sua reta final. O Bloco de Esquerda tem acompanhado tudo aquilo que é a promoção da habitação em Vila Nova de Gaia. Tem votado ao lado das propostas da Câmara. Através dos vários programas que, ou pelo Governo Central, ou por agora com este pacote financeiro que é o PRR. A bazuca. A bazuca, exatamente, a famosa bazuca. Nós temos estado sempre ao lado da Câmara tudo o que é pela habitação. Portanto, nesse sentido, acredito que seja um tema que é transversal a todos os partidos. Aí entra também a questão da mobilidade. E isso preocupa-nos muito. Por exemplo, não sei se já fez o percurso de transportes públicos, por exemplo, das freguesias de Crestuma até ao centro da cidade. Em transportes públicos são cerca de 2 horas e meia. Os entendidos dizem que aquilo são freguesias rurais, mas é uma mentira. Porquê? São freguesias de um litoral fluvial. E se houvesse, por exemplo, uma proposta também nossa, no nosso programa eleitoral, se houvesse uma carreira fluvial desde Crestuma até ao centro da cidade, 45 minutos, calmo, sereno e tranquilo, com uma paisagem espetacular. Portanto, estão a ver... Mas isso não trazia poluição também, ou resolvíamos... Não quero fazer um concurso público como fez a Transtejo. Barcos elétricos, mas esqueceram-se de pôr no caderno de encargos as baterias e tal. E o custo. Não é? Portanto, está a ver? Não, ou seja, é uma coisa pensada, etc. E, eventualmente, uma articulação entre municípios. O barco podia fazer zigue-zague, por exemplo, Gondomar, Gaia, tal. Mas aí leva-me a uma pergunta que é, se às vezes dentro do próprio município temos dificuldades em nos alinharmos numa perspectiva de que parece que é bom para a população, que é bom para o cidadão, quando tocamos em outros municípios que são fronteiriços, mas que são do outro lado do rio, neste caso, isto ainda não torna a coisa um bocadinho mais complicada? Até ao final deste mandato há uma mais-valia, é que quem está a liderar as câmaras pertence ao mesmo partido. Portanto, Gondomar é PS, Gaia é PS, portanto há aí uma facilidade de comunicação, penso eu, mesmo partido e tal. Mas isso não é uma coisa que se chama área metropolitana do Porto? Pois, olha, nós temos, eu não sei se é uma vantagem que o Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia seja também o Presidente da área metropolitana do Porto. Nós não temos sentido ou não temos tirado vantagens sobre isso. E aí reconheço que o Presidente da Câmara, por acaso, é a mesma pessoa que é o líder da área metropolitana do Porto, ele não tem tirado partido ou seja, não tem se aproveitado da função ele olha para o conjunto, e aí eu tenho que ser justo nesse sentido. Portanto, mas há uma resposta que devia ser dada pela área metropolitana do Porto em conjunto. Outro simples exemplo. Antigamente nós tínhamos aquela travessia fluvial entre a Aforada e o Porto. Deixou de existir. Porquê? Não é rentável?
era importante para aquelas populações. E não só para os turistas. E não só para os turistas. Aliás, a Câmara, em tempos, ainda bem que o concurso ficou vazio. Queria ter um anfíbio que, em maior percentagem, seria para o turismo e depois só para os nativos. Ainda bem que esse concurso ficou vazio por 2 vezes. Vila Nova de Gaia, na opinião de João, é um município sustentável, equilibrado ecologicamente. O que é que falta? Ainda na última Assembleia nós tivemos acesso ao relatório do Tribunal de Contas e não é um documento público, portanto, e em termos financeiros a autarquia está bem. Está bem, não sei se recomendo ou não, mas isso são outros 500, mas de facto tem sido feito um esforço através da Assembleia Municipal, com todas as forças partidárias, desde a esquerda à direita, para que haja esse equilíbrio financeiro. E Vila Nova de Gaia, neste momento, não está na linha vermelha. O que dá alguma margem para, de facto, pensar-se coisas concretas para as populações. Há uma margem de manobra. Não sei quem vai ser o próximo presidente da Câmara, nem sei se vai haver uma maioria absoluta ou não. A minha bola de cristal está fundida há muito tempo, portanto não consigo fazer isso, não consigo fazer essas previsões. Ou está a ser politicamente correto? Não, são as minhas convicções pessoais mesmo, ou seja, mas tenho alguma expectativa que não haja maiorias absolutas, porque uma maioria sempre traz dificuldades no dia-a-dia, não é dos políticos que estão na oposição, é do próprio município, do próprio cidadão, do povo em si, porque às vezes as maiorias, as pessoas esquecem-se exatamente desse relacionamento. Nós temos a maioria, etc., quer lá saber dos outros e tal. A maioria dá um conforto que não se desce do pedestral, agora é um termo político utilizado no... Eu acho que a maioria às vezes traz um certo autismo. Há uma dificuldade em escutar o outro. E não estou a fazer nenhum comentário específico a ninguém. Certo. Só estou a dizer que, de facto, as maiorias muitas vezes trazem essa dificuldade de diálogo. João, na sua opinião, o que é que poderia aproximar o eleitor do elegido e, no fundo, o cidadão do político? Que caminho é que temos que fazer? Olha, ao contrário, por exemplo, dos deputados que são eleitos para o Parlamento, em Lisboa, eles têm um dia, eu penso que é a segunda-feira, que tem que estar no seu círculo eleitoral. Os deputados municipais não. Aliás, nenhum está a tempo inteiro. E isso traz-nos uma dificuldade acrescida na nossa atividade enquanto deputados municipais. Aliás, a lei das autarquias devia mudar em Portugal. É uma lei obsoleta, e só para vocês terem uma ideia, para ter uma ideia, quando nós elegemos, nas eleições legislativas, nós elegemos o Parlamento. E é do Parlamento que sai o governo para a nação. Assim como também, nas autarquias, devíamos só eleger para a Assembleia Municipal e ser da Assembleia Municipal a emergir, então, a liderança da Câmara. Mas eu não sou deputado do Parlamento e, portanto, não posso fazer essas alterações, senão já tinha feito. Enquanto membro do Bloco de Esquerda, enquanto elemento que integra a Assembleia Municipal, o que é que nestes anos que esteve a servir o povo, com aquilo que achou que era de melhor, não foi feito, mas gostava mesmo muito que tivesse sido feito? Qual era a melhor e a maior bandeira? Duas. A rapidez na resolução do problema da habitação. Aflige-me saber que há concidadãos meus que e nós temos relatos impressionantes, e às vezes isso traz-nos também
alguns amargos de boca. A angústia da pessoa que vai ser despejada porque não consegue pagar a renda, porque o senhorio aumentou exponencialmente, e cumprindo a lei, atenção, e que não consegue, e de facto nós devíamos, esses processos deviam ser muito mais rápidos, muito mais rápidos. Claro que a construção também obriga a concursos públicos, a aquisição de edificado pronto, a habitação implica a concursos públicos, etc. O tempo do concurso público devia ser encurtado, porque os concursos públicos, o tempo não vai ao encontro da necessidade imediata das pessoas. Portanto, a habitação seria uma dessas bandeiras. A outra, com certeza, seria a questão da mobilidade. Lá está. Uma outra perspectiva de olharmos a cidade, com aquilo que ainda disse há pouco, apenas uma sugestão. E em terceiro lugar, devia, de facto, se eu tivesse essa prerrogativa de resolver, de assinar, de despachar, etc. Por exemplo, resolver um problema como hoje eu fui ver. Ou seja, não estamos no século XXI, 2024, e não é admissível que uma escola do ensino básico, do primeiro ciclo e com jardim de infância tenha aquelas condições. Ou seja, se eu tivesse o poder de um momento para o outro, e se a lei sempre, lá está, quem decide, quem manda, quem tem o poder, muitas vezes está agrilhoado a essa questão dura que são os prazos, etc. Mas eu resolvia essas questões. João, muito obrigado pelo tempo que nos concedeu. Foi um gosto. Assim, caro telespectador do canal do Jornal Terras de Gaia e no programa Politicamente Correto, espero que tenha gostado mais este episódio e conto ele no próximo. Até lá, fique bem.